Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, você que é o nosso visitante, seja bem-vindo a mais este momento em que queremos meditar na Palavra de Deus. Espero que cada um de vocês tenha passado um ótimo final de semana e hoje, que é terça-feira, estamos aqui novamente para desfrutar deste maravilhoso momento. Você é uma companhia muito especial para que esse momento possa continuar acontecendo. Por isso, na sua companhia, eu quero também pedir que Deus esteja em nossa companhia, invocando a sua presença. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Convido você para poder cantar um hino comigo. Pessoal da igreja ou de repente algum visitante que adquiriu este hinário, a 129, a lei do Senhor é perfeita. E da nossa congregação, quem tem este aqui, o de capinha azul, o hino 66, a lei do Senhor é perfeita.
do Senhor é perfeita e por isso queremos neste momento abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, para podermos então meditar um pouquinho sobre esta reunião em que os discípulos se encontram por um assunto muito importante para aquela época, que poderia causar divisão, como nós vimos em alguns capítulos anteriores, que diante dos ensinos, as igrejas muitas vezes elas se dividem, né? Uns querem assim, outros querem de um outro jeito, uns querem que preguem desta forma, outros querem que não falem de determinadas doutrinas, que não falem de determinados assuntos na igreja. Então isso acaba causando certas divisões daquilo que Deus espera, e por isso o ser humano muitas vezes gosta e procura colocar a sua própria razão, a sua própria força para poder controlar a igreja. E os discípulos estão numa situação em que é nova para eles, porque até este momento eles estão anunciando o Evangelho, eles estão sendo perseguidos, mas também Deus está agraciando o trabalho da igreja com muitas pessoas sendo convertidas, e agora eles precisam, como nós vamos ver, eles precisam estudar um assunto. E o assunto aqui é a circuncisão. A circuncisão foi algo que foi um marco, uma marca que Deus colocou no seu povo escolhido. Era uma marca em que Deus usava para justamente fazer com que este povo pudesse ser diferente, não só por ter um Deus diferente, mas também a circuncisão era como um batismo para que então a família pudesse pertencer ao povo de Deus, para que o povo, em sinal disso, pudesse ser ensinado sobre os ensinamentos, os mandamentos, os preceitos de Deus, e assim cada família ou cada pessoa que era integrada poderia então estudar. E ao longo dos anos, essa circuncisão, principalmente no Antigo Testamento, ele veio, né, e se tornou algo natural dentro do povo de Deus, e aqueles que vinham sendo colocados dentro do povo de Deus também passavam por esse processo da circuncisão. E agora, na atualidade, depois que Jesus subiu aos céus, os discípulos estão fazendo com que as palavras de Jesus se concretizem no coração das pessoas, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Nesta intensa correria, neste intenso trabalho de falar da Boa Nova, anunciar, levar em todos os cantos, eles escutam então que na cidade de Antioquia havia judeus e não judeus que ouviram o Evangelho, eles creram, porém um grupo desses judeus que foram convertidos, eles queriam que as pessoas passassem pela circuncisão, porque isto era a lei de Moisés. Simplesmente querem então bater no pé para que os outros cristãos pudessem ser circuncidados. É o que vai dizer na enfática no versículo, enfatizar essa questão da circuncisão no versículo 5, né? Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, né, levantaram e disseram, né, os não-judeus têm de ser circuncidados e têm que obedecer à lei de Moisés. E então, a partir do versículo 6, os discípulos, os apóstolos e os presbíteros, que eram os pastores das igrejas, eles precisavam então estudar o caso, como é que eles iam resolver esse problema, né? De como é que eles poderiam usar as suas palavras com sabedoria para mostrar
a esses novos convertidos de que a circuncisão não seria necessária para a salvação, né? Então é um novo jeito de ser olhado, porque Jesus, ele na sua morte e ressurreição, ele cumpriu a lei por nós. Então, se alguém quer fazer a circuncisão por se achar bem, simplesmente poderia ser realizado tranquilamente, mas usar isso como um meio de salvação, então agora os discípulos precisam trabalhar esse assunto, porque o anúncio deles é de que a graça de Deus, pela fé, o crer em Jesus, é que salva. E agora então eles precisam usar esta grande sabedoria para poder ensinar esses novos convertidos e a partir dali a igreja ter uma posição sobre isso. Então é assim que nós vamos agir, daqui para frente, porque agora nós já estudamos o assunto e então fica mais fácil. Muito bem, então vamos para os argumentos de que Pedro, diante de ouvir tudo isso, de meditar, de estudar junto com a sua igreja, então agora ele se levanta a partir do versículo 7, ele se levanta e agora vai dizer as razões do seu estudo. Muito bem. Meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, que era o anúncio lá em Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Levar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. Ou seja, não era somente as pessoas que viviam ali em Jerusalém, mas toda e qualquer outra pessoa, raça, povos e nações, poderiam ouvir e teriam esta oportunidade de ouvir e crer neste evangelho. Continuando no versículo 8, e Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Então, o argumento de Pedro, primeiramente, é levar o evangelho. Todas as pessoas precisam ouvir e crer nesta notícia. Deus mostrou que ele aceita todos, nós podemos ver isso um pouco para trás, não somente nas conversões das pessoas, mas pegar o exemplo de Paulo, de Saulo, onde era um perseguidor da igreja, um matador de cristãos, e agora totalmente convertido e está ajudando nesta tarefa de fazer as pessoas ouvirem e crerem na salvação. Porque todo aquele que crê também recebe o Espírito Santo, assim como os discípulos receberam o Espírito, justamente para continuar esta cadeia, de eu falei, ele aceitou, então agora aquele que aceitou continua levando o Evangelho até outra pessoa. E aí no versículo 9 tem outro argumento: Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. O olhar de Deus para todo mundo é igual. Deus nos olha como pecador e aqueles que se arrependem dos seus pecados, então Deus perdoa, independente se o meu pecado é menos intenso ou do outro é mais intenso. Aos olhos de Deus, pecado é pecado. E todos nós precisamos da graça de Deus, todos nós precisamos do perdão de Deus. E aí, diante desses três argumentos, Paulo vai dizer no versículo 10 para não colocar Deus à prova. Deus ama todo mundo, então não precisa colocar Deus à prova mediante a lei. Para que colocar Deus à prova? Vamos tirar essa carga desses irmãos. Para que levar palavras que vão forçar os cristãos, ou os novos cristãos que ainda estão
fracos na fé ou estão recebendo aquele leite, né, que o apóstolo Paulo fala, que é o início da sua conversão, e eles precisam saber um pouco mais de como funciona a vida cristã, como é que é ser um cristão, estudar um pouco mais a palavra, ver os ensinamentos, saber que a lei de Deus é um caminho de condução, não é uma obrigação, mas ali a gente enxerga a vontade de Deus, e por isso conhecer a vontade de Deus através da lei, através dos mandamentos, nos fazem então perceber o quanto Deus nos ama e quanto Deus quer ver os seus filhos, suas filhas, os convertidos e até os não convertidos longe dos perigos que o mundo, o diabo e a própria carne, o próprio pecado oferecem na vida. Então, diante da circuncisão, para que nós vamos colocar uma carga grande em cima desses novos cristãos, obrigando-os a circuncidar? Não precisamos fazer isso, colocar esta carga em cima deles. Mas, pelo contrário, no versículo 11, por meio da graça do Senhor Jesus, nós, judeus, cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Então, se nós cremos em Jesus, beleza, aí está o caminho. Fazer com que eles ouçam e creiam naquilo que Jesus fez. A circuncisão, como foi falado antes, é algo que parte da pessoa, não que isso vai contribuir para a salvação dela. O que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte: quer ser salvo, ouvir e crer para ser salvo? Jesus, não a circuncisão. Tá? E aí então, ouviram, logo em seguida, no versículo 12, ouviram então alguns relatos que Pedro e Barnabé fizeram na sua primeira viagem missionária, onde eles passaram pela Antioquia, Psídia, Listra, Derbe, né? Então, mesmo diante daquelas tempestades, dificuldades que os discípulos passaram, que nós vimos anteriormente, agora eles contam não só os momentos difíceis, mas eles contam como as pessoas se converteram, como as pessoas estão felizes em receber e aceitar Jesus, conhecer este Deus maravilhoso. Então isso também é uma prova de testemunho de que Deus aceita todos, não só os não-judeus, os judeus, os fariseus que têm a lei. Não é pela lei agora que as coisas se encaminham para ser salvas, né? Mas sim pelo amor de Deus que foi colocado em Jesus. Depois disso, então, Tiago, um dos discípulos, também se levanta e fala, né, sobre essa questão também dos judeus e não judeus. E aí então ele diz, ele vai no Antigo Testamento e pega algumas palavras dos profetas do Antigo Testamento e nos diz assim, ó: depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu, ou seja, a descendência de Davi, né? Vai construir um novo reino de Davi, a sua descendência. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim como todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. Então aqui está falando Jesus, que veio da descendência de Davi, e que na sua morte, na sua ressurreição, através dele todas as pessoas vão conhecer a Deus e a sua salvação. Diante desta maravilhosa mensagem, deste evangelho que Tiago entrega a eles, é sugerido então escrever uma carta com algumas recomendações. E essas recomendações então vêm que não é necessário a circuncisão, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. A única parte em que eles colocam é continuar aceitando Jesus, porque se
esta questão da circuncisão vai atrapalhar a vida dos cristãos, então não há necessidade, né? Mas, além de deixar a fé dos cristãos, os próprios cristãos, mais tranquilizados com relação a isso, e a gente está dizendo do povo de Antioquia principalmente, então eles dão algumas recomendações que vão a partir do versículo 20. Penso que devemos escrever a eles uma carta, dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidas em sacrifício aos ídolos, né? E aí a gente entra dentro dos 3 primeiros mandamentos, essa questão de adorar outros deuses, né? E principalmente os sacrifícios. A gente imagina como é que vai usar a carne de outros sacrifícios, de outros deuses. Então, não comam e evitem de comer a carne que são oferecidas a outros deuses. Tá? Não pratiquem imoralidade sexual, e aí já entram também novamente dentro dos mandamentos de Deus. E não comem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. Tá? E nem comam o seu sangue. Pois desde os tempos antigos a lei de Moisés tem lida todos os sábados na sinagoga e nas suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Então essas são as recomendações que a igreja na sua primeira reunião assim decide e agora tem uma opinião formada sobre a questão da circuncisão. A partir do versículo 22 a 35, então eles escrevem estas recomendações, pedem para que Barnabé e Paulo voltem para Antioquia junto com outros 2 discípulos e lá então leiam esta carta, ajudem os cristãos de lá a se fortalecerem na fé e agora podem deixar esses cristãos tranquilizados com relação a este assunto da circuncisão. E diante disso então, depois que Paulo e Barnabé ficam um tempo lá ensinando, né, e mostrando a vivência cristã, eles decidem então partir para a sua segunda viagem e Paulo diz, olha, por onde nós passamos nessa primeira viagem, vamos passar de novo, vamos ver como é que estão os cristãos, os nossos irmãos, as nossas irmãs na fé, para ver como é que eles estão lidando com as situações, como é que eles estão vivendo, né? E aí então vamos novamente passar por essas cidades. Mas algo acontece até mesmo dentro da igreja, que são divisões e brigas, que Barnabé queria levar aquele discípulo, aquele homem que